Olá, é com muita satisfação que a ONU Mulheres apoia o Instituto Alziras e a Internet Lab nesse curso para candidatas às eleições 2022. Nós tivemos a felicidade de apoiarmos o primeiro curso realizado pelo Instituto Alziras para candidatas nas eleições de 2020, nas eleições municipais, e vemos essa iniciativa como um tipo de iniciativa fundamental, porque nós sabemos que o acesso, a participação das mulheres, né, na política, na vida política dos países, é uma condição para a realização plena, tanto dos direitos políticos das mulheres, que são direitos humanos, quanto também para a concretização da própria democracia. Então, quando as mulheres estão expostas à violência, quando as mulheres não conseguem se manifestar o seu posicionamento, ocupar os postos de poder e tomada de decisão, a democracia não é plenamente, está refletindo aí as opiniões, a participação de somente uma parte da sociedade, e essa limitação nos afasta de seus ideais. Então, nós temos aí as eleições como um momento chave, um momento em que as mulheres estão particularmente expostas à violência política. E iniciativas como essa vão trazer recursos, vão trazer opções e vão permitir às mulheres de terem algumas ferramentas aí para se proteger da violência contra as mulheres, ao menos no âmbito da internet, que nós sabemos que são muitas das agressões, dos tipos de violências que as mulheres sofrem, infelizmente, acabam sendo comunicadas, sendo veiculadas nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso país, né? Porque nós temos ainda barreiras que são muitas para a participação das mulheres na política formal. As mulheres estão amplamente inseridas na política informal. Eu acho que, se a gente olhar ao nosso redor, vamos ver aí as mulheres nas lutas comunitárias, nos partidos políticos, nos movimentos sociais. Então, a gente sabe que as mulheres estão interessadas na vida política. Não é uma questão de desinteresse ou de falta de vocação. Nós sabemos que as barreiras, elas são muitas, seja porque as mulheres ainda são responsáveis pela maior parte do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado com crianças, com pessoas idosas, pessoas com deficiência, seja porque ainda não existem medidas temporárias, mecanismos afirmativos eficientes para promover essa participação, e aí fazendo um contrapeso às discriminações que as mulheres sofrem, e seja também porque as mulheres, ao sofrerem a violência política, muitas vezes optam por se afastar dessa esfera, porque ou verem outras mulheres sofrendo esse tipo de violência, uma violência que é voltada exatamente para silenciar as mulheres e excluí-las ainda mais desse espaço. Então, a gente sabe como é fundamental, no Brasil e em todo o mundo, que existam iniciativas, medidas que apoiem as mulheres, que ajudem a sua proteção e a garantia dos seus direitos humanos. Nós sabemos que o Brasil ocupa hoje o lugar 144 no ranking global sobre a participação das mulheres no legislativo, aí nas câmaras baixas, que no nosso caso é a Câmara dos Deputados. Nós temos aí um número que varia um pouco, mas gira em torno de 15% somente de mulheres. E os estudos vão mostrar para a gente que no mundo inteiro as mulheres conseguem colocar as suas pautas, as suas demandas, as suas necessidades no debate público quando nós temos pelo menos 30% de mulheres inseridas nos espaços de poder e tomada de decisão. Então, ainda temos muito a progredir, o país ainda tem muito a progredir para estar alinhado, seja com os compromissos internacionais, seja com as demandas das próprias mulheres do país. Além desse dado, né, que o Brasil, do ranking global da participação das mulheres na Câmara Baixa, nós também temos o Ateneia, que é um mecanismo de promoção da participação das mulheres na política, desenvolvido em parceria pela ONU Mulheres, o PNUD e a Organização Ideia Internacional.
O Ateneia, ele promove dados e ações concretas para fortalecer a paridade na política em toda a América Latina. E uma etapa desse mecanismo é exatamente a coleta e a análise de dados sobre a participação e o acesso das mulheres à política, seja em instituições do legislativo, do judiciário e do executivo, tanto a nível nacional, mas também subnacional, ou seja, nos estados e nos municípios. E o que esses dados, essa análise dos dados nos revelou? Que o Brasil está em 9º lugar entre os 11 países já analisados pelo Ateneia. Ou seja, mesmo na América Latina, o Brasil ainda está entre as posições finais, com muito espaço para aprimoramento. E olhar para essas iniciativas também de outros países que também enfrentaram barreiras, mas que conseguiram adotar medidas eficientes, pode ser um caminho, um dos muitos caminhos para construir uma participação mais efetiva das mulheres. E isso passa, é claro, como a gente já comentou aqui, pela eliminação, pela prevenção e pela resposta eficiente à violência política contra as mulheres. Mas o que nós estamos falando quando falamos de violência política contra as mulheres, né? Esse debate, a violência política contra as mulheres sempre existiu, por diversos fatores, mas fatores estruturais, culturais, sociais, que relegam as mulheres a uma camada, um grupo da sociedade que é sujeito a discriminações e desigualdade, e que não vê como a política, como a esfera pública em geral e a política em particular, como um espaço de mulheres e principalmente um espaço bastante hostil, do qual deveriam ser mais ainda excluídas algumas mulheres em especial, como, por exemplo, mulheres negras e mulheres trans. Então, essa violência política, ela é um fenômeno global, mas nos últimos anos, as organizações feministas de mulheres têm feito um esforço, as parlamentares também, mulheres que estão na política, para visibilizar mais esse problema. E aí a gente vê um grande debate na agenda pública no país a partir do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. No contexto das eleições municipais, em 2020, também muitas candidatas, apoiadoras, trouxeram esse tema ao debate, reivindicando maior proteção. Vimos aí na mídia, nas redes sociais, e também os levantamentos feitos pela sociedade civil, que apontam que as mulheres negras e trans são as principais vítimas, ou vítimas de formas agravadas desse tipo de violência, da violência política. Mas isso não quer dizer que as outras mulheres também não sofram violência, que ela não seja uma violência bastante estrutural, constante e com efeitos permanentes. Agora, a gente falando um pouco sobre esse momento das eleições, cabe perguntar mas quem são as mulheres que sofrem violência política? E se nós começarmos a destrinchar um pouco o que acontece como na vida de vocês, que hoje aí estão se colocando como candidatas, mas certamente muitas já têm uma vivência política, uma trajetória na política mais longa, nós podemos ver que as vítimas, as mulheres sujeitas à violência política, elas podem ser eleitoras, elas podem ser candidatas, apoiadoras, podem ser mulheres atuantes nos partidos políticos, talvez até cabos eleitorais ou parte da equipe de campanha, podem ser as funcionárias da justiça eleitoral, podem ser integrantes da sociedade civil, de ONGs ou de movimentos comunitários, ou podem ser essas mulheres de fato eleitas, jornalistas, candidatas, enfim, nós vemos aí que não está limitada a violência política àquelas mulheres que atuam já na vida política. Ela começa muito antes e ela é bastante ampla, com esse agravamento no momento das eleições, onde as mulheres, as candidatas e suas equipes vão a público manifestar, né, convencer ali o eleitorado, então tem uma exposição maior. E onde essas mulheres sofrem a violência? Então, é importante a gente lembrar que não vai ser só dentro do espaço e no exercício dos mandatos que as mulheres vão sofrer violência. Tem mulheres que relatam sofrerem violência dentro da família, talvez pelo próprio companheiro, a partir do momento em que passam a atuar na vida política.
Ou essa violência também pode acontecer dentro de uma comunidade, ou dentro dos partidos, ou no próprio Estado, né, no governo, naqueles espaços onde elas estão exercendo os seus mandatos. Ou seja, podem ser violências perpetradas tanto na esfera pública ou privada, e geram um impacto, como vocês sabem também, muito negativo na participação das mulheres em um processo eleitoral ou no exercício dos seus direitos políticos. E é por considerar essa violação séria e um obstáculo que precisa ser removido que a ONU Mulheres lançou em 2020, com apoio da União Europeia, a campanha Violência Não, pelos direitos políticos das mulheres, que busca dar visibilidade aos direitos humanos das mulheres e aos ataques e coerções que elas enfrentam ao longo das suas trajetórias na vida política. Além das ações de conscientização e divulgação do fenômeno, nós também produzimos uma série de materiais técnicos que vocês podem ter interesse em consultar e que estão disponíveis no nosso website www.onumulheres.org.br. Nós publicamos 4 informes, junto com a Gênero e Número, sobre as eleições de 2020, que trazem dados sobre candidatura, sobre os resultados das eleições, olhando para as dimensões de gênero e raça. Nós também trouxemos alguns dados sobre o financiamento de campanha e informações sobre as principais normativas internacionais que tratam desse tema, da violência política. Além desses 4 informes, vocês também vão poder encontrar no nosso site as publicações institucionais que têm um caráter mais técnico, que podem orientar a prevenção e a resposta das ações para partidos políticos ou para tomadoras e tomadores de decisão, e que trazem aí também informações sobre experiências desenvolvidas em outros países. E desafios também, né? Porque sabemos que é um processo, não existem respostas prontas, são processos que vão se aprimorando. Então, a primeira publicação é o guia Prevenir a Violência contra as Mulheres durante as Eleições, um guia programático lançado em conjunto com o PNUD. Nós temos também uma versão um pouco mais acessível desse material, por contar com uma linguagem mais do dia a dia, que é uma cartilha para prevenir e mitigar a violência política contra as mulheres durante as eleições. Então, o guia e a cartilha. E, por fim, nós temos um roteiro para prevenir, monitorar, punir e erradicar a violência política contra as mulheres, que foi elaborado a partir de experiências de outros países na América Latina. Então, eu gostaria de parabenizá-las pela iniciativa, pela coragem. Ficamos sempre muito felizes de poder ser parte desse movimento e poder estar com vocês aqui, que certamente são as mulheres que lutam e que fazem a diferença para avançar essa agenda. Então, desejamos boa sorte e parabenizamos o Instituto Alzira e a Internet Lab por essa iniciativa conjunta.